Está começando o programa Voz das Assembleias de Deus, Ministério Pastor Salatiel Fidelis de Souza. Aqui, presbítero Mauro Lúcio. E hoje faremos um programa abençoado por Deus. Uma mensagem de Deus que vai de encontro ao seu coração. Porque a palavra de Deus, ela fortalece, ela renova, ela traz esperanças. Ela nos faz enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar de forma natural. Quando a palavra de Deus ela entra nos nossos corações, mudanças ocorrem nas nossas vidas. O programa de hoje, amado, é um programa que vai mexer com você. Falar da história de um homem é falar do agir de Deus sobrenatural na vida deste homem. É uma história contagiante. É uma história que inspira homens e mulheres que são chamados e vocacionados pelo Senhor. A história que queremos contar é a história do pastor Salatiel, um homem que tem sido uma fonte de inspiração para muitas pessoas, tanto aqueles que conhecem ao Senhor, quanto aqueles que ainda não conhecem, mas admira e respeita a postura desse servo de Deus. Viajamos para lugares distantes, lugares de difícil acesso. Muitos desses lugares já foram até transformados, onde havia um deserto, onde havia um lugar de difícil acesso. Hoje existem igrejas implantadas, um grande número de pessoas ali servindo ao Senhor. Hoje é um programa diferente. E eu quero convidar você, que está aí do outro lado, assistindo esse programa, não somente ficar como contemplando um mero programa. Esse programa ele tem como objetivo falar da grandeza do reino de Deus. Colocar a palavra de Deus como prioridade. Porque é esta palavra que transforma a vida do homem. É esta palavra que muda a história do homem. E é esta palavra, meu amado, que vai mudar também a sua história. Eu gostaria, para fundamentar a nossa fala no decorrer de todo esse programa, um texto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus aqui ela é prioridade. Embora vamos homenagear um servo de Deus, o momento mais importante, o momento de primazia nesse programa é a palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que muda a vida do homem. Eu quero fundamentar esse programa no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 1, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Amém. Lucas, ele usou os instrumentos que ele tinha nas suas mãos. Ele fez uma pesquisa de campo. Ele foi conferir os testemunhos, os relatos relacionados a Jesus Cristo. E o trabalho que nós fizemos, nós fomos até os lugares por onde o pastor Salatiel passou. Mas olha, é impossível, dentro de poucos minutos, nesse programa, contar toda a história desse homem de Deus. Mas dentro daquilo que nós conseguimos, com a graça de Deus, nós queremos trazer para você, para que você conheça mais de perto essa história. E que essa história, ela vem inspirar a sua vida. Essa história, ela vem inspirar jovens, homens e mulheres, também vocacionados, que têm zelo pela palavra de Deus. E
Iniciou-se nessa época o trabalho da Assembleia de Deus na região. Quando eu comecei a participar dos trabalhos, o meu pai ficou muito nervoso e falava palavras muito ofensivas contra a gente, mas eu tinha uma vida como crente, mas não dava o meu testemunho sincero. A única coisa na minha vida que eu tinha horror era de mentir. Muitas vezes apanhei, se eu mentisse não apanharia. Mas até que o meu pai descobriu e ele viu que realmente eu estava mudando a minha vida. Quando um dia eu pude ouvir o meu pai com a minha mãe dialogando, eles não sabiam que eu estava ouvindo. Não sei que há em Salatiel. Ele não está xingando mais, ele não está brigando, ele não está criando problemas, não estou falando imoralidade. Alguma coisa deve estar acontecendo na vida dele. Quando eu ouvi os meus pais dialogando na minha pessoa, eu glorifiquei a Deus. Falei, o senhor não sabe, mas é Deus que está fazendo isso na minha vida. Nós vamos agora ouvir o relato de um sobrinho do pastor Salatiel, que lembra ainda quando ele não havia tido uma experiência profunda com o nosso Deus. Salatiel Fidelio foi um menino trabalhador, inclusive a família toda foi muito trabalhador. E inclusive era muito nervoso. Ele ia mexer às vezes com uma criação, xingava muito. Mas os pais davam conselho, mas ele era muito nervoso. Depois, quando eles pertenciam à igreja presbiteriana, mas a igreja presbiteriana chamava bem, dava conselho, mas você sabe, a juventude sempre tem essa tendência, né? Mas depois aceitou a Assembleia de Deus e foi uma pessoa fiel diante de Deus, foi uma pessoa muito exemplar, o Salatiel Fidelio. Olha, amados, o relato do sobrinho do pastor. Quando novo, ele era nervoso, estressado e não tinha muita paciência com o animal, que chegava até mesmo a xingar. Observe a transformação que Deus realizou na vida desse homem. É verdade. O Salatiel passou por uma transformação muito grande. Inclusive ele mesmo, quando passou para a Assembleia de Deus, foi uma pessoa muito vivo na igreja, pregava muito a palavra de Deus, pregava e dava testemunho. Ele aqui mesmo, o pai lutou com um problema de enfermidade aqui do meu irmão e já estava desenganado da medicina. E aí o pai chamou ele aqui, ele chegou aqui e falou assim: vamos orar para esse menino? A mamãe falou, pode orar. E ele orou para o meu menino, para o meu irmão, o Eudes, mora em Belo Horizonte. O Eudes, daí a pouco, já tinha uns 30 dias que ele estava deitado na cama e não levantava mais. Daí a pouco ele levantou, botou o pé assim no candeeiro do fogão e falou assim com a minha mãe: ô mãe, ele orou aqui para ele muito que Salatiel lá ia na volta da estrada ali. A senhora faz a comida mais depressa que eu tô com uma fome. Aí a mãe falou assim: ué, esse menino 30 dias não come nada, agora já pedindo comida, que eu faço a comida mais depressa. Então, a novidade, daquele dia em diante ele não voltou mais para a cama, sarou, recuperou. Amado, como você conferiu aí, o sobrinho do pastor Salatiel, ele dá um relato de que ele, embora já tivesse inserido dentro do evangelho, porque a família já estava numa igreja, ele não tinha ainda uma experiência com Deus. Mas eu quero fazer um destaque aqui, amados, que não estamos desmerecendo a outra denominação da qual ele era membro, porque a salvação ela não está no rótulo de uma denominação.
Mas foi a partir dessa experiência do avivamento com o Espírito Santo é que o pastor Salatiel evidenciou uma mudança e uma transformação. Nós não queremos, em momento nenhum, atribuir essa mudança a uma denominação, e sim a experiência que ele teve com o Espírito de Deus. Após essa experiência, coisas extraordinárias começam a acontecer na vida deste jovem. Hoje nós falamos do pastor Salatiel como um ancião, mas eu quero falar da história de quando ele era ainda jovem, com aproximadamente 17 anos de idade. Ele teve a experiência com o Espírito Santo, ele fora cheio do Espírito Santo, e agora, meu amado, algo mais extraordinário acontece. Ele é chamado e convidado para dirigir e coordenar a igreja em Córrego dos Fidélis. E nós temos aí para você as imagens lá do Córrego dos Fidélis, a primeira igreja que o pastor Salatiel começa a sua trajetória. Olha, são imagens de encher os olhos. Acompanhe comigo. Aqui, logo ao fundo dessa estrada, por onde o pastor Salatiel passou a pé por tantas vezes, não só como pastor, mas também como criança, porque foi aqui, nesta região, no Córrego do Taquaraçu, que o pastor Salatiel nasceu. Foi aqui que ele foi criado e iniciou a sua caminhada na carreira, na fé cristã, pela igreja presbiteriana. Mas aprove a Deus pela sua chamada, não que a Assembleia seja melhor do que a presbiteriana, mas aprove a Deus que ele fosse para a Assembleia de Deus e ali ele experimentasse o batismo com o Espírito Santo, um avivamento. E é bem próximo daqui que ele começou o seu ministério na igreja Assembleia de Deus. Esse lugar é um lugar muito significativo para o pastor Salatiel, Córrego do Taquaraçu. Por essa estrada, pastor Salatiel já passou inúmeras vezes a pé, a cavalo, com sol, com chuva, com frio, mas cumpriu o seu ministério. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa inspirar a sua vida, para que Ele realize na sua obra aquilo que Ele te chamou para fazer desde o ventre da tua mãe. Estamos aqui num lugar histórico, um lugar muito especial e significativo para o nosso amado pastor Salatiel. Aqui ao fundo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Córrego Taquaraçu, fundada 20 de fevereiro de 1950. Sabe por que essa igreja ela é especial para o pastor Salatiel? Porque foi aqui nesta igreja que ele começou o seu ministério. Foi a primeira igreja que o pastor Salatiel trabalhou, pastoreou e dava início ao seu ministério e à sua vocação. E jamais alguém, na melhor das hipóteses, o maior sonhador, jamais imaginaria que o pastor Salatiel um dia estivesse à frente de um rebanho tão grande, um campo tão vasto como o campo de Governador Valadares. Esta região aqui é conhecida como Córrego dos Fidélis ou Córrego do Taquaraçu. E do lado esquerdo, o meu câmera vai virar. Vamos lá, ele vai me acompanhar. Do meu lado esquerdo, mais ou menos nessas proximidades, por aqui, é o local onde o pastor Salatiel nasceu. Amado, essas imagens são impactantes. Recontar a história, mostrar os lugares por onde esse homem de Deus passou. Mas tem muitas histórias. Como diz Lucas, como nós já comentamos aqui, ele procurou colocar em ordem, os fatos relacionados a Jesus. Na nossa limitação humana, nós também tentamos colocar em ordem os fatos relacionados à pessoa do pastor Salatiel. Confessamos que não tivemos a pretensão
de fazer cronologicamente como de fato aconteceu, porque nos faltou muitas informações, mas dentro daquilo que esteve ao nosso alcance, nós nos esforçamos ao máximo. Uma das histórias impressionantes relacionada ao pastor Salatiel diz respeito a um noivado que foi encerrado e terminado quando ele decide se batizar agora na Assembleia de Deus na igreja. Ele já estava noivo. E eu não vou contar essa história. Eu vou deixar que ele mesmo conte um pouco dessa história. E também um contemporâneo daquela época que testemunhou o momento em que ele seria batizado e que levanta essa questão em público. Opa, peraí, ele não pode ser batizado. Você quer saber qual foi o desfecho dessa história? Houve o segundo batismo. Nesse intervalo, eu o apresentei para batizar e um dos sobrinhos da região disse: pastor, ele é noivo. Então, ele não batizou naquele dia porque eu falei. Eu falei só, ele não pode se batizar porque ele está com um namorado, com uma pessoa diferente. Porque eu era noivo. O pastor virou para mim e disse: pastor, eu posso até te batizar hoje. Eu chorei muito porque eu queria batizar, conforme as normas bíblicas, porque a Bíblia diz: como há um só Deus, um só Senhor, há um só batismo. E eu ansioso para batizar. E ele virou e disse para mim: pastor, para mim te batizar, o senhor tem que falar publicamente aqui no meio do povo que acabou o seu casamento. Eu respondi para esse pastor e disse para ele: pastor, eu não posso fazer isso. Eu sou um jovem ainda, mas eu tenho uma palavra, tanto com essa moça como os pais dela. E como eu vou desfazer uma coisa sem ter um diálogo com ela e os seus pais? O pastor virou para mim e disse: então você vai, casa e vem, eu vou te batizar. Eu falei que ele agora já é comigo. Eu só caso com ela depois de batizada. Ela estava presente. Ela tinha até entregado, mas não queria batizar. Aí ela saiu na hora daquele diálogo. Eu afastei um pouquinho. Com poucos dias ela mandou aliança na parte da manhã me entregar, porque eu chamei ela, os pais dela, que só casaria com ela depois de batizados. E o pai dela era da Igreja Batista. Aí ela diz: não, vamos casar e depois batizar. Eu falei: não. Então ela mandou entregar essa aliança. Quando ela mandou entregar a aliança, eu pus no reembolso. À tarde ela mandou buscar de novo. Falei: agora não, acabou, terminou. Amado, olha que situação. Perdeu a noiva quando decide se batizar, porque ela era de uma denominação e ele de outra. E como, para onde os dois iriam depois? Mas ele estava decidido no seu propósito. E Deus, pela sua graça e pela sua bondade, já estava preparando para ele aquela que seria a companheira que lutaria com ele, somaria com ele em todos os momentos do ministério. E Deus me preparou a minha primeira companheira, com uma dádiva de Deus, que eu vivi com ela 50 anos, 3 meses e 3 dias, que ela veio a falecer cantando no ciclo de oração aqui, já em Valadares. Passou-se para a eternidade, louvando a Deus. Após ver essas imagens, veio uma certeza nos nossos corações, que este Deus é o Deus que chama e é o Deus que capacita. Hoje, um menino, seria considerado um menino, com 17 anos de idade. Ele começava uma trajetória, o que lembra homens de Deus como Daniel, que ainda adolescente teve coragem de se posicionar perante o reino da Babilônia, porque ele sabia a chamada de Deus para a sua vida.
E após esta experiência, pastor Salatiel, ele é chamado para o ministério. E após essa experiência de iniciar o trabalho, sabe qual foi a primeira proposta salarial que o pastor Salatiel recebeu? O pastor Gerardo Sal mudou de Caratinga. Veio José Gonçalves de Oliveira para tomar conta da igreja de Caratinga. E ele fez uma visita a nós em Taquaraçu, a qual congregação eu tinha assumido. E ele me deu uma palavra, não esqueço até hoje, aonde eu preguei. E a mensagem foi essa: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu templo? Bem-aventurado o servo. E quando ele ouviu a mensagem, ele não me falou nada. Mas ele chegou em Caratinga e disse: eu vi um rapazinho em Taquaraçu, é o dirigente da congregação, e eu senti que Deus tem uma chamada especial na vida dele. E eu vou trazer ele para a nossa reunião de obreiro para vocês conhecerem. Quando chegamos à primeira reunião, eu tinha uma convicção da minha chamada, não sabia de uma palavra que ele tinha dito para ninguém. Falei com a minha esposa: prepara, porque nós vamos ser chamados para a obra de Deus. Porque eu sentia no meu coração fervendo para servir a Deus. Fui para a reunião. Quando cheguei lá, ele apresentou e disse: é esse que eu falei com vocês, que eu vi que eu tinha uma chamada. E me perguntou: a igreja não tem condição de fazer financeiramente nada para você. Você tem fé de sair sem ganhar nada da igreja? Naquele tempo, a nossa moeda chamava mirréis. A menor moeda chamava um tostão. Aí eu disse: tem. Meu amado irmão, quantos hoje virariam as costas? Porque hoje as pessoas, muitos, não todos, mas muitos são movidos pela questão financeira. O homem precisa do sustento, mas Deus estava provando a fé desse homem. Todos aqueles a quem Deus chama, Deus prova-lhes a fé, para saber e mostrar aonde de fato está o coração do homem. E o amado pastor, ainda jovem, aceita um desafio de fazer a obra de Deus sem sustento. De uma certa forma, o pastor Salatiel lembra o profeta Amós, porque Deus tirou o profeta Amós de trás das boiadas. Ele era um homem do campo, né? Era aquele homem que cuidava do gado. Se fosse nosso dia, ele seria um fazendeiro. E o pastor Salatiel também foi tirado de trás dos gados, que ele era um homem que plantava, que trabalhava na terra, era um homem que trabalhava com gado. Se ele fosse seguir essa carreira, essa profissão, ele teria feito uma grande fortuna. Mas ele abriu mão de tudo isso para pregar a mensagem do reino de Deus, que é uma riqueza infinitamente maior. Ele deixou de ser cuidador e criador de gado para ser pastor de ovelhas. E ele fez uma boa escolha, a escolha de levar a mensagem do evangelho. Eu mexia com gado, cuidava do gado, era fora de sério para laçar uma vaca, um boi, tirava leite até de 50 vacas e mexia com lavoura. Semelhante ao profeta Eliseu, pastor Salatiel pede um tempo até o mês de abril, para que possa colher o feijão, o arroz, tudo aquilo que havia plantado até então. Eu senti uma chamada de Deus nesse dia e não a rejeitei. Isso se deu no mês de janeiro. Aí, a única coisa que eu disse para o pastor: o senhor me permite eu sair no mês de abril, porque eu tenho que fazer colheitas de feijão, arroz e milho,
porque mexia com a lavoura. Pode sim, fica. Quando chegou dia 28 de abril de 51, eu fiz a minha mudança para Caratinga. Dia 28. Era festa em Caratinga. Dia 30 de abril de 58, só fiquei 2 dias em Caratinga, fui ordenado como pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ao lado desse pastor. Vamos agora mais um vídeo. Você vai se surpreender com os lugares por onde esse homem de Deus passou. Acompanhe comigo mais esse vídeo. No mês de maio eu mudei para Coroaci. Estamos aqui nessa propriedade com o seguinte propósito. Esta residência é uma residência muito simples, às vezes muito usada para guardar produtos, para guardar material, para guardar cereais. O pastor Salatiel, ele conta uma história que ele foi para o campo e a igreja o enviou até aquele campo, mas não tinha uma casa para ele ficar. Foi dada a ordem para ele: olha, você vai lá e fica na casa de alguém lá e abre o campo, começa o trabalho. Em chegando na cidade, pastor Salatiel, ele conquistou, pela graça de Deus, Deus abriu o coração de um proprietário lá de uma fazenda que tinha uma casa, um casebre parecido com esse aqui. E na ocasião o pastor Salatiel virou para ele e falou: olha, eu preciso de um lugar para ficar. Ele falou assim: pastor, eu não tenho lugar para o senhor. Aí o pastor Salatiel: pode ser esse casebre mesmo que você tem aí. E era um lugar usado para guardar material. Era um lugar guardado para guardar cereais, para guardar tudo. E o pastor Salatiel, ele relata que ele entrou dentro do imóvel, lavou, limpou, passou produtos e entrou para lá. E era, meu irmão, era barro na parede e bosta de boi no chão. Foi um período de dificuldade. Era movido por amor, pela paixão à obra, e a esposa dele, na ocasião, a irmã Edith, foi a companheira que enfrentou com ele muitas dificuldades. Ela entrou junto com ele, somou com ele. Isso aqui não é o imóvel onde eles ficaram, mas é só para os irmãos terem uma ideia do que era a propriedade, ou uma das propriedades onde o pastor Salatiel morou com a sua esposa Edith. Tudo com um objetivo: pregar a Cristo, pregar o Evangelho. Como nos diz Paulo na carta aos Coríntios: como pobres, mas enriquecendo a muitos. E o pastor Salatiel conseguiu isso ao longo da sua vida, morando como pobre, em lugares com situações precárias, mas através da pregação ele enriqueceu muitas pessoas, não com dinheiro, não com tesouros deste mundo, mas com as riquezas espirituais. Muitas que já até partiram e alcançaram a promessa de Deus. A minha caminhada todos os dias, para atender que não era igual hoje, que tem congregação para todo lado, era 60, 70 quilômetros a pé. Não tinha microfone, não tinha instrumento nenhum, não tinha corais, não tinha nada na igreja. Era ganhar alma. Fazia culto debaixo das árvores, nas ruas. Era o nosso trabalho. E visitavam esses irmãos e ia convertendo fora de Caratinga. O que Deus fez? Isso mais ou menos, eu andei a pé mais de 20 anos. É difícil ficar indiferente diante dessas imagens, que, observa comigo, uma verdade na vida daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são vocacionados. Deus, Ele nos promete o alto dos montes, mas Ele não mostra os desertos por onde nós iremos passar. A história de homens de Deus
é marcada pelos vales e pelos desertos. Quem vê alguém hoje no alto dos montes não imagina quantos desertos e quantos vales essa pessoa já passou. De Coroacia eu voltei para Caratinga, já é outro pastor, Geraldo de Freitas. Porque houve um problema na igreja com esse pastor Zé Gonçalves e eles foram afastados de atividades. E eu assumi, junto com o pastor Geraldo de Freitas, ser o vice-presidente dele. Trabalhei alguns anos e fomos de uma maneira maravilhosa. Foi o homem que mais me ajudou no meu ministério. Eu trabalhei com 6 pastores. Muitos deles não queriam o nosso crescimento, mas esse fazia questão que a gente progredisse. E nós fomos convidados por ele no fim de 51, novembro de 51, para retornar a Caratinga. Eu vim e eu tomava conta de um trabalho também bem próximo a Caratinga, perto de Santa Bárbara, que tinha uma serra que era dada até hoje o nome de Deus me livre, porque nem a cavalo, o cavalo não aguentava subir com a gente. A minha esposa, muito cuidadosa, fez uma boa marmita para mim. Quando eu saí de Santa Margarida, tinha uma água muito clarinha, eu almocei e subi, era a mata de um lado e de outro. Quando eu estava chegando no quarto, eu ouvi uma voz: "Você sabe que você vai ser o pastor de Caratinga?" Eu olhei para um lado e para o outro, só ouvi a voz, não ouvi nada. Eu não vi nada. Vamos agora para mais um vídeo dos lugares por onde passamos. Estradas poeirentas. Olha, eu passei por essas estradas, estava num carro com ar-condicionado, com um motorista particular, e estávamos andando nessas estradas em uma poeira até de assustar. Agora imagina a época em que esse homem de Deus passou por essas estradas, há mais de 50 anos atrás, quando ainda era chão e nem estrada tinha, era caminho de onde passava às vezes animal, a pé, muitas vezes sem ter a certeza de que iria almoçar naquele dia, de que teria o sustento, mas uma paixão movia o coração desse homem de Deus. E por causa dessa paixão, esse homem enfrentou sol, chuva, dificuldades e incertezas, andando distâncias inimagináveis para nós hoje, que temos um carro com ar-condicionado. Mas era um tempo de escassez, era um tempo de dificuldade. E esse homem de Deus superou todas essas dificuldades. Acompanhe comigo aí alguns lugares por onde passamos registrando essa história. Após as palavras ditas pelo pastor Salatiel, fomos até a cidade de Caratinga conferir o trabalho realizado por ele nessa cidade. Estamos aqui direto do distrito de Dom Lara, pertencente à cidade de Caratinga, onde o pastor Salatiel esteve também fazendo um trabalho aqui extraordinário de evangelista. Aqui é uma das cidades, um dos distritos por onde o pastor Salatiel passou. Ao fundo nós temos aqui a igreja Assembleia de Deus. Na ocasião em que ele passou por aqui, meu amado, não havia ainda um templo, não havia ainda uma igreja. Reunia-se na casa de um irmão, ali as pessoas adoravam, cultuavam a Deus e Deus se manifestava confirmando a palavra, curando, salvando, batizando e transformando vidas. Hoje, para a glória de Deus, o distrito conta com esse templo maravilhoso. Não tem muito tempo que ele foi construído, mas aqui foi fruto do trabalho de um desbravador, de homens de Deus que passaram e deixaram aqui a sua marca. Dentre esses homens, destaca-se também o nosso amado pastor Salatiel Fidelis.
Estamos ainda no distrito de Dolara, distrito de Caratinga. Isto que estamos aqui vendo, uma casa velha, abandonada, isto aqui já foi o templo das Assembleias de Deus aqui no distrito de Dolara. Aqui pastor Salatiel inúmeras vezes dirigiu o culto, realizou Santa Ceia, fez um trabalho extraordinário aqui nesse distrito, e aqui é uma vaga lembrança do que já foi um dia esse lugar. Então estamos registrando mais um dos lugares por onde passou o amado pastor Salatiel. Amados, eu olho e me lembro de João Batista. João Batista começa o ministério dele pregando pelos desertos. Ele não estava nos grandes centros, nos grandes templos e nas sinagogas. Ele estava nos lugares desertos, nos lugares onde as pessoas não iam. Quando eu olho para esse templo, eu vejo aqui o pastor Salatiel como um João Batista, voz do que clama no deserto, voz do que clama nos lugares pequenos. Aqui passou o homem de Deus, aqui ele dedicou a sua vida, ele suou, ele batalhou e deixou um trabalho extraordinário. Esse templo é apenas uma vaga lembrança da glória que ele já teve, mas graças a Deus que aqui há lembranças de almas que foram salvas neste lugar, vidas que foram transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus. Hoje o distrito de Dolara conta com outro templo, mais formoso, mais confortável, mais bonito, e o Espírito Santo continua operando da mesma forma e da mesma maneira. Agora estamos no córrego Rio Preto, distrito de Piedade de Caratinga, lugar onde pastor Salatiel também passou. Olha, Caratinga é uma cidade que foi impactada pelo trabalho do pastor Salatiel. Não só a cidade, mas os distritos. Dentro desse distrito tem Piedade, Caratinga e aqui o córrego do Rio Preto. Logo ao fundo a igreja que existe agora, mas na ocasião que o pastor Salatiel passou por aqui, andava por essas estradas, meu amado, não existia aqui esta congregação, esse espaço. Muitos trabalhos de culto eram feitos em casa, em lares, debaixo de árvores. Nós chegamos, enfrentamos uma estrada de chão difícil para chegar até aqui, e hoje nós temos aí mais facilidade, carro. Imagina o que era isto aqui há 40 anos, 50 anos atrás, quando o nosso amado pastor Salatiel passava por essa estrada desbravando aqui, abrindo lugares e ponto de culto. Olha que espaço maravilhoso hoje para adorar e glorificar, coisa que o pastor na ocasião não tinha ao seu dispor, e hoje pela graça e a bondade do Senhor está aqui esse espaço reservado. Vamos continuando a nossa trajetória, vamos em outros lugares onde o pastor Salatiel trabalhou, por onde ele passou. Vamos tentar aqui recontar um pouco da sua trajetória, do seu trabalho e das dificuldades que ele enfrentou ao longo do seu ministério. Estamos aqui nesta obra em Campo do Ivo, distrito de Piedade. Pastor Salatiel também passou por aqui. E como podemos observar, que templo lindo, que templo maravilhoso. Hoje é um grupo de irmãos que reúnem aqui, participam aqui, tomam a Santa Ceia, adoram a Deus neste lugar. Talvez muitos não conheçam a real história de como começou com um jovem a pé, muitas vezes andando 60, 70 quilômetros, enfrentando sol, chuva, poeira, desbravando esse campo, que na ocasião não era nada desejável e nem rentoso, somente para aquele que tinha visão de almas, visão de reino de Deus, convicção da sua chamada, razão pela qual o pastor Salatiel
andou por essas terras, andou por essas estradas anunciando o Evangelho. E hoje o que vemos aqui nesse lindo templo é fruto do trabalho, da dedicação não somente do pastor Salatiel, mas de tantos outros homens de Deus que vieram antes dele e depois dele. Assim é a obra de Deus. Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Estamos agora num lugar muito importante, significativo para o pastor Salatiel. Logo ao fundo, lá naquelas árvores, era um local de culto, onde funcionava uma pequena congregação. E bem próximo da congregação há o Rio Preto, que passa logo ali, onde o pastor Salatiel realizou inúmeros batismos. Nesse rio, Rio Preto, que fica logo após aquelas árvores ali, muitas pessoas foram batizadas, confessaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, tiveram as suas vidas transformadas. Muitas dessas pessoas jamais teriam outra oportunidade de conhecer o Evangelho se não fosse pelo trabalho e o ministério do pastor Salatiel, que Deus usou para alcançar vidas neste lugar. Observe ao fundo, no meio daquela mata, hoje é uma vaga lembrança de que ali já esteve um templo, uma pequena congregação com um jovem pastor, cheio do Espírito Santo, cheio de paixão na alma e alegria de fazer a obra de Deus. O salário, os recursos não eram nada animadores, mas o que o Espírito de Deus realizou neste lugar foi algo que impactou a vida desse pastor, impactou a vida das pessoas e continua impactando até os dias de hoje. Meu amado, esse lugar aqui é um lugar histórico. Pastor Salatiel, ele andou por esse campo. Ali é o lugar onde ele pregava, levava a Santa Ceia. Hoje eu vim aqui de carro com motorista ainda particular, mas na época do nosso amado pastor, isso era feito muitas vezes a pé, porque ter bicicleta naquela ocasião era algo como alguém que tem uma moto hoje. A igreja mal podia pagar o salário, o que dirá então comprar uma bicicleta? Mas nada disso foi empecilho para ele fazer esta obra. Estaremos continuando, meu amado, indo nos lugares por onde o pastor Salatiel pregou, onde ele trabalhou e onde ele desbravou o campo, aqui na região de Caratinga. Bem, meu amado, estamos aqui em mais um lugar contando a história do pastor Salatiel. Meu irmão, de coração, eu gostaria que você estivesse comigo e o motorista, o Elias, dentro do carro, porque parecia que a gente estava descendo um abismo sem fim, que não ia chegar, não ia ter fim. E olha que nós conseguimos passar de carro num lugar estreito, e na época do pastor Salatiel, só dava para passar a pé ou no lombo de um cavalo. Num lugar distante, aqui é chamado de Caracol. Essa propriedade que está logo ao fundo era o ponto de culto. Aqui o pastor Salatiel também passou fazendo culto, realizando Santa Ceia, pregando o Evangelho. Irmãos, olha, só Deus mesmo na vida de um homem que tem a convicção da sua chamada para abraçar esta obra, enfrentar essa mata fechada, porque fomos descendo e descendo, por fim eu achei que não ia parar de descer mais. Eu falei, até chegar lá no fim já escureceu, de tão íngreme e de tão longe e distante que é essa congregação das demais que nós passamos. Aqui é chamado de Caracol, que pertence também à Piedade, que é distrito de Caratinga. Imagina se Piedade já é distante de Caratinga. Isso aqui eu não posso nem falar que Judas perdeu a bota, porque nem ele andou tanto a perder a bota.
Veja ali a humilde residência. Hoje mora alguém ali, glória a Deus, mas aqui nesse lugar, pastor Salatiel esteve pregando e anunciando o Evangelho, a pé, meu irmão, e muitas vezes no lombo de um cavalo. Hoje, nós chegamos até aqui com muita dificuldade com o carro, em lugares estreitos e apertados, mas conseguimos chegar, porque o nosso objetivo, quando estamos filmando, é mostrar a cada pessoa o que foi o ministério desse homem de Deus, as dificuldades que ele enfrentou. Ou seja, quem nos vê no alto dos montes não sabe muitas vezes os vales pelos quais passamos. Quem vê pastor Salatiel hoje com o campo grande, cobiçado por muitos, precisa vir passar por esses lugares onde ele passou. Querer começar aonde ele terminou é fácil, meu irmão. Agora o difícil é você seguir o caminho que ele seguiu. Ser um caminho marcado pela luta, pela dedicação, pela coragem e, acima de tudo, pela convicção da chamada de Deus para a sua vida. É a razão pela qual ele saía da casa dele pela manhã e às vezes voltava só no dia seguinte, quando conseguia voltar, porque é uma distância muito longa que não dá para ir num dia e voltar no mesmo dia. Alguns relatos do pastor Salatiel são de que ele fazia 6 santas ceias por dia, porque ele saía de uma congregação e ia logo para outra andando a pé. Isso começava pela manhã e virava à noite. Foi muita dificuldade, meu amado. E nós estaremos em outros pontos, contando a história do pastor Salatiel e os lugares por onde ele passou. Aqui, mais uma vez, aprecie, observe, é a propriedade chamada Caracol. E depois do pastor Salatiel, vários outros obreiros já passaram por aqui. Eu posso falar que aqui é o lugar do vale, aqui é o lugar do estágio. O obreiro, para ser aprovado, para ser reconhecido o seu ministério, é igual Deus fez com Abraão, manda para o deserto, mas aqui ele manda para o meio do mato, meu querido. E é aqui que a pessoa aprende a valorizar as pequenas coisas, a pregar para um número reduzido de pessoas, para quem sabe no dia de amanhã pregar para um grande número de pessoas. De Caratinga eu mudei para Barro das Graças. De Barro das Graças eu mudei para Santa Margarida. De Santa Margarida eu voltei para Caratinga. De Caratinga eu mudei para novamente Matipó. De Matipó eu mudei para Coronel Fabriciano. De Coronel Fabriciano eu mudei para Nova Era e a região de João Molevade. De João Molevade e Nova Era eu fui enviado para Joanésia. De Joanésia eu voltei para o Bugre. Do Bugre eu fui para Dom Cavate. De Dom Cavate voltei para o Bugre, sendo a terceira vez que eu morei no Bugre. Nós vamos colocar agora um vídeo lá na cidade de Bugre, onde o pastor Salatiel viveu os dois extremos da emoção humana, onde ele experimentou o maior avivamento de Deus no seu ministério, mas onde ele viveu também uma das maiores perdas, uma das maiores dores que um homem pode sentir. Acompanhe comigo nessas imagens. Estamos na cidade do Bugre, próximo de Governador Valadares, onde o pastor Salatiel desenvolveu também aqui o seu ministério, no início da sua caminhada. Esta casa que temos ao fundo foi testemunha de um dos episódios mais dolorosos que o pastor Salatiel experimentou ao longo do seu ministério. Aqui nasce-lhe um filho. Seria motivo de muita alegria, de muita festa e muita celebração. Mas nesse dia,
foi um dia marcado pela dor, um dia marcado pela angústia e a tristeza. Uma mãe chora a perda de um filho, porque o filho faleceu, e o pai não estava presente. Pastor Salatiel estava obedecendo ao seu pastor superior, que ele mandara para o campo, mesmo sabendo que a sua esposa estava com a saúde debilitada, e a criança correndo sério risco, e ele não pôde estar presente. O filho foi sepultado, e ele não estava aqui na ocasião para testemunhar e presenciar. Estamos ainda na cidade de Bugre, ao fundo da igreja Assembleia de Deus, onde o pastor Salatiel pastoreou. Aqui em Bugre foi um lugar marcado pela dor e pela perda do seu filho, mas aqui em Bugre também foi um lugar onde o pastor Salatiel vivenciou um dos maiores avivamentos do seu ministério. Foi um período que ele passou 14 meses orando todos os dias, sem perder um único dia pela manhã. Ele poderia chegar de viagem a cavalo, às vezes 1h da manhã, 2 horas ou 3 horas. Tinha noite que ele não dormia, ele vinha direto para a igreja. Durante 14 meses, após esse período de oração, a cidade de Bugre experimentou um derramamento do Espírito Santo jamais experimentado até então. Conforme relatos e testemunho, pessoas num dia de batismo, 40 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. Não somente em Bugre, mas foi um avivamento que se espalhou por toda a região, fruto da oração deste homem de Deus. Foram muitas noites nesta igreja, muita madrugada com Deus orando, derramando lágrimas, pedindo a Deus um avivamento. E após as orações, Deus derrama um grande avivamento. O avivamento, ele vem quando há joelhos prostrados e dobrados, lágrimas sendo derramadas. A nossa teologia, ela pode ser uma teologia, uma hermenêutica, uma exegese impecável, uma boa oratória, mas se nós não tivermos a prática da oração, joelhos dobrados e lágrimas, nós não veremos avivamento. Muitas vezes veremos somente fumaça e não fogo. Aqui nessa cidade, na cidade de Bugre, foi o lugar onde o pastor Salatiel testemunhou um dos maiores avivamentos da sua história. O nosso câmera vai virar a imagem para cá, você vai me acompanhando, e você vai ver que bem ao lado, eu quero fazer uma breve analogia. Observe, do lado de cá a igreja, e deste lado está a casa aonde o pastor Salatiel morou com a irmã Edith. De um lado, na igreja, um grande avivamento, e deste lado, uma grande tristeza. O que nós entendemos, que o homem de Deus, ele é marcado muitas vezes a sua caminhada por momentos de grande alegria, de grande êxito no seu ministério, mas também por dores, perdas e tristezas ao longo da caminhada. Mas o grande segredo é prosseguir adiante, é cumprir a missão que Deus colocou nas nossas mãos. E o pastor Salatiel conseguiu desenvolver isso, ele conseguiu se adaptar a cada momento, momento de triunfo, momento de glória, mas também momento de dor. Após essas imagens, chegamos a algumas conclusões, como já afirmamos no vídeo. A caminhada é marcada por momentos de glória, mas também por momentos de perda. E o grande segredo da nossa fé é aprender a lidar com ambas as situações. Com os momentos de glória, adoramos e glorificamos a Deus. E nos momentos de perda, derramamos diante dele a nossa alma. Choramos, nos quebrantamos, mas prosseguimos adiante. Como dizia o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo, deixando para trás o que ficou, mas com o objetivo de alcançar a Cristo. O grande desafio para mim e para você, que está aí do outro lado assistindo esse programa,
é conseguir prosseguir, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com as perdas, porque o Evangelho não é um mar de rosa como muitos pregam, principalmente para aqueles que são chamados, para aqueles que são vocacionados. Mas o objetivo maior é cumprir cabalmente o ministério que Deus colocou na sua mão. Amados, eu tive a grata satisfação de ser batizado por esse homem de Deus. A alegria de tê-lo como o celebrante oficial do meu casamento. Também o prazer de ser chamado para o ministério, ser consagrado a presbítero, dentro da visão que Deus passou para esse homem de Deus. Eu sou grato a Deus pela vida e pelo ministério do pastor Salatiel. Não somente eu, mas muitos que estão daí me ouvindo, já foram também batizados por esse homem, já teve o seu casamento também realizado por ele. Muitos foram chamados para o ministério, dentro da visão que Deus passou para esse homem de Deus. Estamos encerrando a nossa participação. 1 hora somente é pouco para contar tanta história, tantos milagres, tantas experiências, coisas edificantes. É um gostinho de quero mais. Fizemos uma trilogia da história desse homem. Hoje é o primeiro programa. E eu quero lhe dar uma boa notícia e um convite especial, ou uma intimação. Estaremos reunidos hoje no Templo Sede, na Rua Afonso Pena, 3384, bem próximo ao Mercado Municipal. É um culto para glorificarmos a Deus, adorarmos ao Senhor pelos 85 anos de idade que Deus concede a este homem e pelos seus 63 anos de ministério. Venha cultuar com a gente. Queremos ter a sua participação. Você que já professa uma fé em Cristo e você que não professa, venha adorar a Deus juntamente conosco na Rua Afonso Pena, 3384. Eu quero, antes de encerrar, orar com você, em nome de Jesus. Eterno, maravilhoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse programa, pela tua mão forte, poderosa, estendida, pelas histórias que podemos registrar, pelos momentos de dificuldade que o teu servo superou. E hoje nós somos abençoados através desse homem de Deus e tantos outros homens de Deus. Meu Deus, que aquelas pessoas que ouviram e assistiram esse programa tenham a fé renovada, que venham acreditar no milagre, que vão superar, que vão atravessar esse momento de dificuldade, da mesma forma como superou na vida do teu servo. Trabalhe na vida dessa pessoa, trabalhe no seu casamento, trabalhe nas suas finanças, dá saúde, cura, restaura, meu Deus, famílias, opera um milagre, uma transformação e a salvação. Meu Senhor, nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.